Eu já estou aqui, estou só esperando vocês chegarem para a gente dar início à nossa conversa de hoje, que vai ser muito boa. Vamos aguardar um minutinho só, tá? Obrigada pela presença de vocês. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Muito bem. Olá, olá. É boa tarde para vocês e boa noite para mim. Vocês sabem que eu tô na Itália, né, gente? Muito bem. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos aguardar um minutinho para a gente começar. Deixa eu tirar essa música que ela tá muito alta. Olá, boa noite. Muito bem. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com um desafio, né, gente? Nós vamos tentar falar sobre a famosa lei da atração, que é polêmica pra caramba. Muita gente fala contra, principalmente as pessoas da área mais científica, protestam muito com veemência, né? Mas eu hoje quero abordar para vocês uma visão que é minha, a partir dos meus estudos e, obviamente, do meu trabalho, porque como eu tenho um tipo de terapia que utiliza o poder do pensamento, eu quero explicar para vocês como é que isso funciona e qual é a minha visão a respeito da lei da atração. Como vocês podem ver no título da nossa conversa de hoje, eu vou falar sobre as possibilidades e também os nossos impedimentos. Até que ponto esta lei funciona para nós, né? Então, eu não quero adiantar as coisas, porque eu quero fazer com vocês um passo a passo, onde a gente vai compreendendo a coisa assim, né? Aos poucos, para ficar simples, tá? Então, vamos fazer assim uma visão de como a ciência evoluiu de 100 anos para cá. Vamos pensar em Newton, quando ele trouxe para nós muitos conhecimentos importantíssimos que deram início à nossa era científica, né? Com muito mais propriedade e força, poder, não é? Quando Newton descobriu a lei de atração universal, ou lei gravitacional, em que ele mostrou que no universo existem leis que dão suporte à evolução do próprio universo, né? Ele mesmo não sabia que ele abriria as portas para outras descobertas impressionantes que iriam nos levar para os mundos além da matéria, não é? Essa mesma lei de Newton, que fala da atração dos corpos, que tem relação direta entre a massa desses, ela pode ser aplicada ao mundo quântico, em que matéria não existe. Quando você reduz tudo a um nível microscópico, muito pequeno mesmo, invisível a olho nu, a conclusão que os cientistas trazem para nós é que a matéria não existe. A massa que foi observada por Isaac Newton a olho nu torna-se um aglomerado de partículas em movimento que dão apenas a ilusão de serem matéria densa. Eu expliquei a vocês no vídeo que fiz anteriormente aí no Instagram que a lei da atração universal,
ou a lei gravitacional descoberta por Newton, nos fala que os corpos se atraem na proporção das suas massas, não é? Mas o que nós vamos pensar agora se a massa que vemos e lidamos, quando aberta em microscópios eletrônicos, se revelam para nós como sendo átomos girando em torno de núcleos em diferentes rotações e movimentos, gerando energia que pode ou não se condensar dependendo de alguns fatores. Então já não é mais matéria, é energia, é átomos em movimento, que se condensam ou não, virando matéria, certo? Depois de Newton, vieram Einstein e Planck, Rutherford, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, todos físicos que inauguraram a física quântica e que descortinaram para nós este mundo quântico, abrindo as portas de um universo jamais imaginado. Nós vamos falar. Bem, para mim, significa que, na verdade, tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo que está manifestado no universo inteiro é energia. E agora sim, isso muda tudo. A física quântica surgiu como a tentativa de explicar a natureza daquilo que ela tem de menor, os constituintes básicos dessa matéria, da nossa matéria conhecida, né? E tudo que possa ter um tamanho igual ou menor que um átomo. Em outras palavras, pense o seguinte: tudo que é maior do que um átomo está sujeito às leis da física clássica convencional, tá? Nós chamamos de física clássica. E tudo que é menor que um átomo está sujeita a uma outra física, que, portanto, vai obedecer a outras leis e outras regras de compreensão. E nós vamos chamá-la, então, de física quântica. E a partir de algum momento, alguns filósofos começaram a compreender. Gente, olha, deixa eu fazer um parêntese rapidinho. Quando a física clássica foi inaugurada com Newton, né, vamos dizer assim, também houve toda uma mudança de paradigmas. Sempre há uma mudança de paradigmas quando uma lei é descoberta, quando algo novo vem ao mundo. Então isso é comum, isso é normal e é até desejável, porque é assim que a gente vai começar a compreender a vida sob outros prismas e, obviamente, isso vai nos levar a evoluir. Então, quando os físicos da física quântica começaram a falar do mundo quântico e das principais leis que regem esse mundo quântico, obviamente, grandes pensadores começaram a querer interpretar filosoficamente essas leis, né? E adaptar toda aquela descoberta, todos aqueles parâmetros novos ao que nós conhecemos sobre a existência. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo no universo? E outras coisas que vão permear a nossa vida daí para frente. Então, se há cerca de 100 anos atrás, novos paradigmas vieram para nós. É muito impressionante que nós estamos ainda engatinhando nesses pensamentos novos quânticos, porque nós todos sabemos o tanto que é difícil para nós compreender algo que é tão insólito. Quando temos a física clássica, a gente pode medir, né, comparar, e é tudo muito concreto.
Mas agora nós estamos lidando com algo muito sutil. Nós estamos lidando com algo muito insólito. Nós estamos lidando com noções a respeito do universo que ainda não encaixam bem na nossa cabeça. De qualquer forma, nós já temos algum pensamento que, embora ainda rudimentar, nós estamos engatinhando nisso, já dá para a gente ter uma visão nova a respeito de coisas importantes sobre o ser humano e sobre o transcendental, o que há para além da matéria, que eu vou chamar aqui de metafísica. É um nome mais, digamos, palatável diante da física. A metafísica é aquela que estuda os fenômenos que estão para além da matéria, ok? Então, como a palavra quântica está muito batida, que tal a gente chamar de metafísica? Ou seja, está para além da física convencional, ok? Também nós vamos entender que nós podemos chamar isso de espiritualidade, já que o que está para além do físico é o universo espiritual, ok? Vamos pensar que há muitas definições para a espiritualidade, mas todas as definições convergem para o fato dela estar relacionada à busca pelo sentido da vida, por meio da transcendência do mundo físico. A física quântica e a espiritualidade estão associadas por meio dessa ideia de que somos energia e estamos conectados entre nós e com o todo. Então, há uma convergência de ideias entre a física quântica e a espiritualidade, partindo do princípio de que as duas nos colocam diante da metafísica, diante do que está para além da matéria. Você conhece o princípio da não localidade? A não localidade, o princípio da não localidade é um conceito da física quântica, que se refere à propriedade de estados quânticos entrelaçados, na qual dois estados entrelaçados colapsam simultaneamente no ato de medição de um dos componentes emaranhados, independente da separação espacial entre os dois estados. Ficou complicado, né, gente? Eu vou explicar para você. Imagina dois átomos que têm propriedades semelhantes. Eles são separados. Um a gente coloca numa parte geográfica do mundo. O outro a gente leva para uma outra parte geográfica no mundo, muito distante mesmo. Os físicos observaram que os átomos semelhantes, com propriedades semelhantes, eles se comunicam um com o outro instantaneamente, como se eles não tivessem sido separados. E isso mostra que o princípio da não localidade se adequa às partículas do universo, fazendo com que essas partículas, por semelhança, estão conectadas independente da distância física entre elas, ok? Para mim, nós somos seres espirituais, energéticos, que, como tudo no universo, em uma determinada circunstância, vamos nos manifestar na matéria. A suposição aqui é a de que nossos corpos são plasmados por nós mesmos, assim como tudo que criamos a fim de sobreviver na terceira dimensão, que nada mais é do que a terceira dimensão é
nada mais é do que a energia condensada, plasmada pelo nosso pensamento, em 3 dimensões. Ou plasmada pelo pensamento de quem cria. Eu vou falar assim que é mais fácil da gente compreender. Não importa quem criou, mas ela é uma criação. Ela é uma criação a partir da energia. A energia está solta no universo e de alguma forma é possível aglutinar, condensar, transformar e virar matéria, certo? É assim que se cria. Em estado sólido, líquido ou gasoso, a sua origem é a mesma. Energia dispersa no universo, pronta a se manifestar nas suas diversas formas. Nosso pensamento é a manifestação energética da mente em ação no cérebro. Observe que eu estou mostrando aqui que o cérebro, manifestação mais condensada da mente, não é a mente. Eu compreendo que é parte dela e não é de forma alguma a totalidade da mente. Penso que ainda não conhecemos a totalidade da mente, que é do espírito além do corpo, mas a sua manifestação no corpo físico é o cérebro. Isso significa que se o seu cérebro estragar, de forma alguma você perde a mente e o espírito. Eles continuam existindo em outro tipo de densidade, mais sutil e material. O que nós, aqui de baixo, considerados seres manifestados como tais, e não descendentes de nenhuma outra raça, nós, a camada pensante do planeta Terra, como diz o meu mentor Teilhard de Chardin, o que nós podemos fazer através da nossa potencialidade consciente? Bem, antes de responder essa pergunta, eu quero seguir com vocês uma trilha de raciocínio que vai nos facilitar o pensamento. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, para tentar ilustrar o que eu quero mostrar, tá bom? Durante toda a minha infância, isso é verdade, tá, gente? Minha mãe, uma mulher narcisista, de classe média, falava para mim que eu era uma pessoa má. Somente depois de muitos anos e muita análise, eu pude compreender que eu não era uma pessoa má. Eu descobri que eu, na verdade, era uma pessoa perspicaz. Eu observava tudo e, principalmente, eu a observava. E eu via que ela agia de forma muito indecorosa consigo mesma e para com a família. Até eu tomar consciência e criar coragem para romper definitivamente com essa mãe faltosa, passei anos da minha vida achando que eu, de fato, era uma pessoa má. E eu agia assim. Eu me tornei uma criança deprimida e uma adolescente extremamente agressiva. Eu senti uma raiva imensa de tudo e de todos. Só um parêntesezinho, quando eu penso nisso, eu reconheço alguns anjos encarnados e desencarnados que me ajudaram a não chafurdar de vez na lama. Minha gratidão eterna à minha avó e às freiras do convento, onde eu estudei toda a infância e adolescência, que me orientaram para o bem. Mas voltando ao que interessa, durante todo o tempo em que eu acreditei que eu não merecia, minha vida foi um caos. As coisas ruins se sucediam e eu tinha crises horríveis de pânico. Somente depois de me submeter ao processo de análise, ou durante ele, né, gente, que se desenrolou durante anos, na verdade nunca parou, eu comecei a criar vida própria e construir aquilo que desejava de melhor para mim. Minha conclusão: cada pensamento nosso
é uma coisa real, uma força. E essa é a primeira premissa básica. Isso é um fato que podemos observar empiricamente. Quando começamos a fazer o processo terapêutico, por exemplo, eu observo na minha clínica, que eu pratico há 40 anos, né? Esse ano eu estou fazendo 40 anos de consultório aberto. Eu observo que a pessoa começa a falar de si e a trazer os seus conteúdos à tona, e ela começa a melhorar. Só dela ter essa visão de si mesma, ela já começa a se colocar no mundo de uma forma diferente. Então, o nosso pensamento é uma força e é real. Eu vou fazer uma experiência rapidinha com vocês. Quer ver? Fecha os olhos. Fecha os olhos e faz de conta que você está levando à sua boca uma banda, um pedaço de um limão. E agora você está chupando o caldo do limão. O que você sente? Bom, eu salivei aqui só de falar para vocês. Percebem como o pensamento movimenta as partículas? Percebem Newton por trás disso? Não que ele fosse azedo, tá, gente? Muito bem. Vamos lidar com mais essa segunda premissa. Nosso pensamento move as energias. Ponto. Segundo a lei da atração, semelhante atrai semelhante. Não é esse o princípio da não localidade da física quântica? Assim, quando você tem um pensamento, estará atraindo pensamentos semelhantes para si. Vamos estar movimentando tudo através deste pensamento que você tiver. É simples, tá? E esse é um nível ainda mais sutil em nós. Os pensamentos enviam um sinal magnético que atrai esse paralelo para você. O pensamento predominante ou a atitude mental é como um imã. E a lei é de que o semelhante atrai semelhante. É lei, tá, gente? Consequentemente, a atitude mental sempre vai atrair as condições que correspondam à sua natureza. Os pensamentos são magnéticos e os pensamentos têm uma frequência vibratória mensurável. Quando você pensa, você emite para o universo pensamentos que atraem magneticamente todas as coisas semelhantes que estejam na mesma frequência. Tudo o que é emitido retorna à fonte. E essa fonte é você, pois foi você que emitiu, certo? As vibrações das forças mentais são as mais sutis. Consequentemente, são as mais poderosas que existem. O que está já representado na matéria tem uma força limitada. As coisas materiais que já estão materializadas, a não ser que alguém venha e destrua, elas permanecem assim para o resto da existência delas. Mas o pensamento não, ele é fluido, ele é sutil e ele se movimenta e ele se transforma de acordo com suas emoções, seus sentimentos. Então, é no pensamento que nasce tudo e é daí que você vai manifestar matéria um dia. O pensamento é o berçário. É aí que nasce tudo. Devemos sempre considerar essa verdade. Tudo acontece primeiro no sutil
e vai se condensando até virar matéria. A lei da atração estará, então, funcionando. Sempre. Quer você acredite nela ou não. Quer você entenda ela ou não. Nossos pensamentos são energias sutis que carregamos conosco o tempo todo. Quer percebamos ou não, nós pensamos durante todo o tempo. Quando está falando com uma pessoa, ou ouvindo ela falar, ou quando você está lendo um jornal, ou quando você está assistindo TV, ou quando você está vendo o celular, você está pensando. Quando você evoca lembranças do passado, ou reflete sobre algo no seu futuro, você está pensando. Quando você está dirigindo, quando você está se arrumando de manhã, tomando café, você está pensando. Para muitos, o único tempo em que não pensamos é quando estamos dormindo. Mas para mim, existe sim atividade de pensamento enquanto dormimos. Apenas de uma outra natureza, não consciente. E isso vai tornar tudo ainda mais forte. As forças de atração... É mais forte, gente, porque não passa pelo crivo da razão. Quando você está durante o dia fazendo e pensando, você ainda tem a razão que está alerta, né? Mas quando você está dormindo, não tem o crivo da razão. Então aquele pensamento ele é livre. É livre para criar o que ele quiser, tá? As forças de atração operam em nós ainda mais quando estamos dormindo. Por isso é que a gente deve, antes de dormir, transformar os últimos pensamentos nos melhores possíveis. Tem gente que gosta de ver filme de terror antes de dormir, né? Toda a sua vida é uma manifestação física dos seus pensamentos. Seus pensamentos e os seus sentimentos criam vida. Será sempre assim, pode ter certeza. Assim como a lei da gravidade, a lei da atração jamais comete um erro. Você não vê porcos voarem por aí porque a lei da gravidade cometeu um erro e se esqueceu de aplicar a gravidade aos porcos naquele dia. De modo análogo, não existem exclusões na lei da atração. Se algo ocorreu a você, se algo aconteceu com você na vida, é porque você atraiu com um pensamento prolongado. A lei da atração é precisa, tão implacável quanto a lei da gravidade. O que vai nos unir e acionar a lei da atração será aquela vibração a qual nos ligamos, entende? E qual é a vibração mais sutil que existe no universo? Vocês sabem me dizer? Não há no universo poder maior do que o do amor. O sentimento de amor é a frequência mais alta que você pode emitir. Nós já temos aí, vocês lembram daquele japonês? Eu sempre esqueço o nome dele, né, gente? Se alguém lembrar, me fala, escreve para mim. Emoto, como é que é? Masaru Emoto, que fez aquele experimento com a água, né? Ele colocou 2 garrafas, ele escreveu ódio, na outra ele escreveu amor, e diariamente ele passava pelas 2 garrafas e proferia a palavra de cada um. E ao fim de alguns dias, ele colocou uma parte da água em microscópio para ver as partículas, né? Primeiro uma, depois a outra, e ele tem isso na internet, vocês podem procurar no Google. Masaru Emoto, que ele chama. Ele viu que a água que ele falava amor tinha aqueles cristais maravilhosos formando aqueles caleidoscópios assim lindos. E a outra que ele falava ódio estava um embaraçamento, uma podridão, uma coisa horrível. Então é muito interessante, tá? Então a gente já tem
provas de que a frequência mais alta que nós podemos emitir é a do amor. Se você pudesse envolver cada pensamento com amor, se a gente pudesse, né, gente? Se você pudesse, se a gente pudesse amar tudo e todos, a nossa vida seria transformada, tá? Eu tô falando teoria, tá, gente? O princípio que dá ao pensamento o poder dinâmico de correlacionar-se com o seu objeto de desejo, né? Eu tô sempre correlacionando meu pensamento a algum objeto de desejo. Quando eu falo desejo comum, normal, momentâneo. Se eu estou na pia lavando louça, o meu desejo daquele momento é lavar a louça, ok? Então, se o princípio que dá ao pensamento esse poder dinâmico de correlacionar com um objeto e, por conseguinte, dominar cada experiência humana adversa, é o que a gente chama de lei de atração, que é o outro nome do amor. Na teoria é isso. E não há como ser diferente porque é lei. Mas aí vem a grande pergunta de hoje. Por que não funciona bem assim na prática? Não é, gente? A gente sabe que nem sempre o que a gente deseja com vontade acontece. E como é que nós vamos entender isso? O que acontece? Eu quero mostrar para vocês por que nós não conseguimos, via de regra, ser felizes e criarmos aquilo que desejamos. Tem uma explicação. Quais são os nossos limites? Ou melhor dizendo, o que há no meio disso que faz com que tropecemos em nós mesmos e acabamos, às vezes, criando coisas ruins ou mesmo contrárias aos nossos desejos. Para compreender isso, nós devemos recorrer ao Freud, o nosso amado Freud, que nos traz as respostas necessárias para compreender o nosso íntimo enquanto seres encarnados. Porque será através da compreensão dos mecanismos psíquicos, que são a manifestação energética da mente, quando da formação do corpo físico, que se depara com o mundo real assim que nasce, que vamos gerar contradições em nós, a partir do que o inconsciente consegue trazer à tona, que por sua vez só pode se manifestar na consciência pelo ego, que vai sendo formado desde que a gente nasce. Porque nós precisamos nos adaptar ao mundo. Então, os desejos passam por um filtro ao longo da vida, tá? Ficou complicado, né? Mas eu vou explicar. Você sabe o que é negação ou negativa, segundo Freud? Outro dia, vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo. Eu estava assistindo um filme da Disney chamado Adeus, Christopher Robin. Sabe quem é o Christopher Robin? Aquele menininho do Ursinho Pooh. Ursinho Puff, né? O autor... Tá, então tem um filme na Disney bem legal. Vocês assistam, que é... Prepara o lenço, tá? Que é de chorar. Adeus, Christopher Robin. O autor do livro Winnie the Pooh, né? Que é o Ursinho Puff, conta que ele havia retornado da guerra e ele estava então conversando com o seu agente a respeito de escrever, ele era escritor, né? A respeito de escrever um livro sobre guerra. Porque ele queria mostrar às pessoas os horrores da guerra. Ele queria construir um mundo melhor, ou pelo menos contribuir para um mundo melhor e erradicar a guerra no planeta. Ele usou essa expressão, inclusive. O agente dele escutou, ele fazia aquele discurso lindo, maravilhoso,
e depois calmamente virou para ele e disse assim: Fulano, quem vai querer ler sobre guerra? Você pode escrever isso se quiser, mas depois esqueça e vai escrever coisas engraçadas. Ele, escritor, teve que lidar com uma sociedade inteira naquela época dos anos 20, da Primeira Guerra Mundial, incluindo o seu agente, a sua esposa, os amigos próximos que ignoravam solenemente a sua angústia patológica, o seu imenso sofrimento pós-guerra. Ao invés, todos faziam festas gigantescas e se esmeravam nas roupas, nos luxos e nas diversões. Falar de guerra tornou-se naquela época um tabu. E Freud chamou a esse estado de espírito, de negativa ou negação. A gente vê inúmeros exemplos de negativa ou negação na nossa vida cotidiana. Alguns exemplos são patológicos, outros nem tanto. Mas é isso que nós, enquanto humanos, fazemos conosco mesmos durante a difícil jornada que devemos executar por aqui. Negar a realidade que se apresenta para nós de maneira dura e inevitável. Eu mesma, por exemplo, tenho horror de assistir filmes violentos. Aquilo me causa um imenso desconforto, um desprazer, baixa minha vibração de tal forma que eu fico prostrada na lama até eu poder me recuperar com alguma técnica de energização, pulso de luz, reiki, meditação. Então, nós temos que considerar que a negação, como um mecanismo de defesa, é o que nos protege da dor de viver. E isso deve acontecer, não só pode, como deve. É um mecanismo de proteção que o nosso ego cria a fim de nos salvar da escuridão, né, da vida. Vejamos o que o Freud diz sobre negação. E vamos tentar compreender quando é que ela se torna patológica, portanto, mais perigosa ao ego do que protetiva, embora tenha sido criada para nos proteger. Ela pode ultrapassar os limites e virar contra nós. Em algumas circunstâncias, a negação extrapola limites e passa a nos colocar em perigo, já que nos cega diante da realidade de tal forma que caminhamos no fio da navalha. Freud fala assim: o conteúdo recalcado de uma ideia ou pensamento pode penetrar na consciência desde que seja negado. Isso porque a negativa é uma maneira de tomar conhecimento do recalcado em um plano apenas intelectual. Então vamos voltar lá à formação da estrutura psíquica do ser humano. Eu não quero me aprofundar muito nisso, porque senão eu vou ficar aqui falando da teoria do Freud. Mas eu quero falar disso de tal maneira que vocês compreendam, tá? Veja bem, quando esse psiquismo precisa ser formado, nós vamos lidar com o inconsciente, que é potencialidade pura. Vamos chamar isso de instinto para facilitar. Não é bem instinto, porque nós não somos como os outros animais irracionais, mas o Freud chamou de trieb, que é pulsão, que é uma espécie de instinto, mas é próprio do ser humano, tá? A pulsão é algo sem forma e vamos dizer que é desejo puro, muito bagunçado, como um busca-pé sem cabo, que não tem direção e não tem como você apreender, tá? Esse instinto, ele não pode vir à tona, ele não pode aparecer, porque nós temos que ser seres civilizados, temos que conviver uns com os outros. Então a gente vai formando
à medida que nascemos, uma camada protetora chamada superego, que é como um filtro que deixa ou não passar esses instintos básicos do ser humano. Quando passa, vira ego. Então, o ego é o restante do inconsciente que pôde ultrapassar a censura do superego. Vocês entenderam? O ego, ele já está filtrado. Ele não contém o inconsciente. Mas como que o inconsciente faz para fazer com que o superego deixe ele se manifestar? Ele se faz representar por imagens, sensações, por representações simbólicas, metafóricas. Então a gente fala que mesmo num processo terapêutico, jamais o inconsciente virá à tona. O inconsciente não é possível da gente saber dele, ok? É impossível. Portanto, apenas por suas representações simbólicas, metafóricas, que a gente fica sabendo palidamente o que há no nosso inconsciente, tá? Então, por isso que o Freud disse que o conteúdo recalcado, ou seja, aquele que está no inconsciente barrado, que o superego não deixa passar, que a gente chama de recalcado. O conteúdo recalcado de uma ideia ou pensamento só pode penetrar na consciência se ele for negado. Ou seja, se ele se disfarçar de alguma coisa possível. Por quê? A negação é uma maneira de tomar conhecimento do recalcado, do inconsciente, num plano apenas intelectual. Então, quando eu nego algo, eu estou intelectualizando isso, invertendo as coisas, fazendo possível que o meu inconsciente se manifeste desta forma. Já vocês vão entender melhor isso. O protótipo da negativa ou da negação é quando, da formação do ego, o bebê rejeita, para sua natural defesa, tudo que lhe causa desprazer. Então, é um mecanismo que já o bebê começa a fazer. O próprio nascimento é considerado um trauma, na medida em que o ser humano sai de um lugar tranquilo, acolhedor, e agora ele deve criar as suas próprias condições de sobrevivência. Ele não está mais protegido pelo útero. Esta condição irá permear toda a existência do ser humano e inaugura no bebê uma posição narcísica diante do mundo. Irá determinar quais padrões de comportamento iremos criar a fim de nos proteger. Claro que isso tudo é associado à história individual de cada um, à dinâmica familiar, à mãe, ao pai e por aí afora, ok? Desta forma, negar é como se fosse cuspir fora, rejeitar. Trata-se de uma recusa. Eu me recuso a sofrer. Porém, negar, vejam, pressupõe a existência da coisa. Se não houvesse a coisa, eu não precisaria negar. Sempre que negamos uma coisa, estamos sinalizando que a coisa não só existe, como está aí em você, fazendo diferença, longe do seu verdadeiro saber. Então, quando eu uso uma negação, na verdade eu estou afirmando a coisa que eu tento negar. Quer ver? Vou fazer um experimento com vocês. Eu não quero que você pense numa maçã. Me conta o que você pensou. Qual foi a imagem que veio na sua mente? Foi uma maçã, certo?
Então, quando eu nego uma coisa, eu estou trazendo essa coisa à consciência de uma forma possível. Então, vamos pensar que os nossos desejos, às vezes, são do nosso inconsciente. Não. Quando os nossos desejos precisam vir à tona, eles utilizam dessas artimanhas do nosso psiquismo, distorcendo a verdadeira natureza deles, porque muitas vezes eles são inviáveis. Eles não respeitam as regras e as leis de convivência. Então você pensa que está criando algo que é bom para você, quando na verdade não é bem assim, certo? O meu cérebro e meu inconsciente só reconhecem meu pensamento e não minhas palavras. Quanto mais meu pensamento for do meu inconsciente, maior será a força da minha criação mental, já que não passa pelo crivo da minha razão. A necessidade de se adequar à realidade e a recusa ao sofrimento faz com que o ser humano tenha que utilizar o saber em oposição à sua situação narcísica infantil, criando uma realidade própria. Por isso vemos que as pessoas são tão diferentes umas das outras. Imagine se o universo saísse por aí realizando os desejos de todo mundo. Pensa bem, se isso é possível. Não. Os desejos só vão se realizar se eles estiverem numa sintonia universal. Como numa orquestra, o músico não pode tocar o seu instrumento separadamente. Ele vai ter que tocar de acordo com a sintonia da orquestra inteira. Certo? Então, os nossos pensamentos e sentimentos, via de regra, são egoístas, são individualistas, pior, são cegos, né? Imagina uma pessoa que acredita que a Terra é plana, apesar da ciência, embora a ciência já tenha provado isso, não é nem questionável mais, e a pessoa, né, continua insistindo que a Terra é plana. Imagina se o universo realiza o desejo dessas pessoas. Então, nós somos, de uma certa forma, protegidos de nós mesmos, certo? E os nossos desejos não serão facilmente realizáveis, porque tudo é perfeito, tudo é em perfeita harmonia com o universo. Muitas vezes nós temos um desejo e ele não está de fato em sintonia com o que eu preciso para o meu espírito evoluir. Então ele não vai acontecer. Muitas vezes o que eu preciso é de uma experiência que pode ser considerada inclusive traumática por mim. E esse desejo não vai acontecer. Ele não vai ser realizado. Porque acima do meu desejo narcísico, né, esse desejo que está cego, tem as leis do universo que me protegem, certo? Novamente, eu quero afirmar para vocês que a lei de atração, ela existe, mas ela é uma lei. Ela está acima do bem e do mal. Ela está acima da minha vontade consciente, tá? Hoje em dia, as pessoas se sentem muito livres para se expressar. Graças a Deus, nós conquistamos liberdade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o quanto ainda precisamos melhorar a nossa visão sobre nós mesmos. Nós temos nos deparado com todos os absurdos que a liberdade traz, certo? E vemos, então, como somos diferentes uns dos outros em função desses mecanismos que criamos
na tentativa de nos defender. Freud nos diz que o conhecimento nos leva a elaborar e, portanto, reencontrar o nosso imaginário perdido e modificá-lo. Tem saída, então. A modificação só pode se dar através do conhecimento desse imaginário narcísico, ou seja, aquele que foi marcado, registrado por nós enquanto ainda nem pensávamos, e reestruturá-lo, transformá-lo e traduzi-lo à realidade, criando um novo estado de espírito diante da realidade que agora, como adulto, já podemos e devemos enfrentar. Enquanto isso não se dá, nós estamos condenados a repetir a marca do registro infantil. E tudo que podemos criar será a partir deste registro imaginário primário ou infantil, por assim dizer. Porém, Freud nos mostra brilhantemente que não podemos nunca nos aproximar da nossa realidade inconsciente. O inconsciente é inacessível. Apenas podemos ter representações simbólicas que nos aproximam desses registros. A minha tese é de que é legítimo pensar que através da imaginação, ou seja, movendo partículas em direção à sublimação energética, poderemos nos aproximar do conteúdo simbólico e modificá-lo através da elaboração do simbólico. Nós podemos criar representações que sabemos que não existem na realidade. Por exemplo, nós criamos monstros, unicórnios, objetos e imagens que sabemos não existirem na realidade concreta. Mas essas coisas do imaginário representam aquilo que eu neguei e joguei no quarto escuro do inconsciente. E, portanto, pode ser através dessas representações que eu faço uma liga, que eu carrego e trago à tona. E essas representações, elas devem ser estritamente particulares a cada história, né? Não pode ser nada genérico. Quando eu interpreto um sonho de uma pessoa, eu não corro no Google para saber o que significa, gente. Acostuma a pensar assim. O sonho é a representação simbólica mais fiel ao nosso inconsciente. Percebem a importância do simbolismo personalizado? Somente a pessoa, através da história de vida dela, pode saber das suas representações simbólicas. E o processo terapêutico pode forjar isso de uma certa forma, utilizando inclusive os sonhos da pessoa, mas utilizando também de outras ferramentas de imaginação, fazendo com que esse simbolismo vá lá no inconsciente e carregue coisas. Faça esse papel de ultrapassar a censura e trazer à tona o que vai no inconsciente da pessoa, ok? Freud nos convida a pensar. O que eu penso de mim mesmo confere com a realidade? Ou está marcado por representações? Eu estou aqui misturando o eu com o que eu capto do mundo? E isso explica os nossos pontos cegos? Por que eu enxergo algo como sendo óbvio e para o outro é um ponto cego? Então, partindo do princípio de que a gente refuta tudo que nos causa desprazer, e fazemos isso sem que nós mesmos percebamos, até que ponto será possível criar a realidade que eu desejo? Até que ponto iremos suportar o desprazer como a única forma de chegarmos à realidade, à nossa realidade? Como saberemos que o nosso desejo
está em sintonia com o que eu realmente sou, ou em sintonia com o universo, como quiserem, que é uma coisa só. Eu sou parte do universo. A construção da realidade é uma construção dinâmica. Eu não fico pronta assim, plim, né? Não. É progressiva. E mais, nunca é definitiva. Nem nossos mentores de luz mais evoluídos não estão prontos ainda. Embora a gente veja muita gente negando o óbvio, devemos ser fiéis a Freud, quando ele aponta que o saber conduz à modificação. Então, quando você vir alguém que não enxerga nada, né, e cria um mundo de fantasia para ela viver o que ela precisa viver, apenas pense que algumas pessoas estão ainda precisando negar e que outras já podem fazer um caminho mais árduo diante da realidade. Se pensarmos que os indivíduos, enquanto indivíduos, estão em diversos níveis de evolução pessoal, e se já podemos observar uma quantidade de pessoas que consegue progredir ou que já conseguiu progredir em seu eu real, devemos acreditar que é possível que façamos um processo de evolução interna, facilitando assim a lei de atração, que ela atue, né? Mas não nos iludamos, ou melhor dizendo, não podemos negar o óbvio. Não será uma mágica. Não basta pensar 1000 vezes por dia, cantar mantras ou acender velas implorando a Deus. Será um trabalho de recordar, repetir e elaborar aquilo que somos e não sabemos sobre nós mesmos, encarando os nossos pontos cegos ao longo de um percurso árduo, longo, doloroso. Enquanto isso for acontecendo, a lei de atração irá naturalmente acontecer, sem até que você perceba. Muitos chamam isso de sorte. Segundo ponto a pensar. Na maior parte do tempo em que usamos a ferramenta do pensamento, estas imagens, principalmente as traumáticas, ou as mais difíceis que carregamos ao longo da vida, criam em nós e a partir de nós o que nós vamos chamar de formas pensamento. Estas são a manifestação semimaterial de parte de nós, de nossos pensamentos. Lembra que dissemos que a energia que cria está em constante movimento? Então, nossos pensamentos geram resíduos, que nós chamamos de resíduos ectoplasmáticos, criando formas pensamento que nada mais são do que pensamentos semicondensados prestes a se interpor entre o meu eu real e o meu desejo. Eles são fruto dos nossos conflitos e traumas mal resolvidos. Criam vida própria em nós e são como fumaças negras, digamos assim, que se desprendem de nós e ficam existindo no nosso campo áurico, nos cegando ou nos impedindo. Sempre que precisamos fazer com que a vida caminhe, estamos sujeitos a nos deparar com a nossa própria negação e com as formas pensamento que se interpõem entre o meu desejo e a realidade concreta. A apometria clínica possui técnicas poderosas que trabalham não só as formas pensamento, como também as limpezas áuricas dos locais onde deixamos nossos ectoplasmas, como a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nossas roupas e nossos objetos pessoais. As técnicas de regressão de memória facilitam o trabalho de trazer à consciência os registros traumáticos do passado, através das representações simbólicas, permitindo
que elaboremos nossos padrões de comportamento. Tudo associado ao processo terapêutico, não é mágica, que, a meu ver, deve ser de base analítica. Pois, para mim, gente, Freud é aquele que traduziu o psiquismo humano. Eu faço uma correlação ao livro de anatomia. Seja em que área da saúde for que você esteja, você vai precisar de um livro de anatomia, certo? Eis Freud, com a sua anatomia da estrutura psíquica. Se você é um terapeuta e vai cuidar da emoção humana, terá que conhecer a estrutura psíquica. E quem criou, quem decodificou foi Freud, tá? Como é que nós vamos praticar isso na nossa vida cotidiana? Primeiro passo é ir se conhecendo. Faça terapia, faça análise, faça regressão de memória, faça apometria clínica. Conheça-te a ti mesmo. Você não sabe que você não se conhece. Você não tem noção do que vai dentro de você. Eu garanto, você não sabe. Você pensa que sabe. O segundo passo é pedir. A partir do momento que você se depara com seus pontos cegos, você está pronto para pedir. O pedido deve vir acompanhado do sentir. Sinta-se realizando aquilo que deseja. Trace o plano na sua mente, passo a passo, e vai construindo imagens mentais deste passo a passo que você deseja, até que consiga ver tudo construído e realizado. Tô falando sério, tá, gente? Tô falando para vocês construírem. Você quer fazer a prova do Enem? Eu inventei aqui agora. Então você vai, uma semana antes, começar a imaginar você se preparando para ir para o local, sentando numa carteira, mesmo que você não conheça o local, inventa na sua imaginação. E vai fazendo até você terminar a prova, você vai ver a prova toda iluminada e você feliz, satisfeito com o resultado na mão. Imagina, cria com a sua mente, passo a passo, todas as imagens mentais que levam você àquilo que você deseja, tá? No final você tem que ver tudo construído e realizado. Se por acaso na sua imaginação você não conseguir construir, significa que tem algum obstáculo dentro de você. Então você vai tentar trazer à tona quais possíveis motivos que fazem você impedir a si mesmo. E não cesse de tentar fazer o passo a passo outra vez e outra vez até você conseguir desbloquear o que tiver bloqueado, tá? O terceiro passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter o que eu gosto de chamar de fé inabalável. Acreditar no invisível. Você tem que acreditar que recebeu. Tem de saber que o que você quer é seu no momento em que pede. Tem de possuir uma fé absoluta e incondicional. O quarto passo é saber da existência de hierarquias espirituais, ou seja, estamos em diversos níveis vibracionais. Tem seres abaixo de nós, tem seres acima de nós. Os que estão em condições vibracionais superiores a nós podem já ter tudo o que pensam sem se esforçar. Talvez nós ainda não possamos. Talvez sim. Vamos praticar e contar com as energias auxiliares daqueles que já fizeram o caminho e se dispuseram a ser terapeutas do astral ou nossos mentores de luz, chamem como quiserem. De forma alguma, nossos mentores poderão fazer nosso dever de casa. Não podem. Mas podem nos inspirar e nos guiar na senda evolutiva do universo espiritual, assim como o terapeuta encarnado o faz ao lidar com o nosso universo emocional. Eu quero ver vocês praticando, ok? Depois, se vocês quiserem,
Assistam de novo tudo isso que eu falei, porque eu tenho certeza que esses conceitos são um pouco complexos e a gente tem um pouco de dificuldade de absorver. Mas eu espero ter sido o mais clara possível. Se eu não fui, eu convoco vocês a me questionarem, a perguntar para mim coisas que eu possa ir esmiuçando ou quem sabe explicando. Gente, eu adoro explicar. Eu nasci professora. Então, se vocês me perguntarem, eu vou me virar para fazer vocês entenderem. Eu procurei fazer um raciocínio que levasse vocês a compreender que a lei da atração jamais poderá ser praticada como uma mágica. Ela exige trabalho. Não é como as pessoas fazem, que elas pensam que é como uma pílula que se engole e a pílula vai lá fazer o efeito dentro da gente, né? Não, gente. A vida não é isso, jamais será. O planeta Terra é um palco de experiências. Nós estamos aqui para experimentar a vida, porque essa experiência vai agregar saber e o saber vai nos tirar da escuridão, vai nos levar para a luz. Então, se você passa no seu dever de casa para alguém fazer para você, cara, você vai ter que voltar de novo para fazer tudo outra vez. Então, não é assim. Nós somos responsáveis pelo nosso espírito. Ninguém pode fazer por nós. Nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. E é isso que tem que ser. É assim que deverá ser. E quando a gente entende isso, fica melhor, eu garanto para você. Não tenha receio. Pratique o seu pensamento, a força do seu pensamento. Entenda que o nosso pensamento tem força e tem poder. E é através dele sim que nós vamos conseguir. A lei da atração existe e ela funciona desde que você se conheça, desde que você saiba o que está pedindo e qual que é a força disso que você está pedindo. Foi clara? Eu agradeço muito a presença de vocês. Meu nome é Carmen Farage. Eu sou fundadora do Instituto Lumine e eu espero que vocês estejam sempre comigo. Todos os domingos, às 17 horas, horário do Brasil, eu faço uma live falando sobre algum tema. E se vocês me fizerem mais perguntas, eu vou continuar falando da lei de atração. Senão, nós vamos encontrar um outro assunto legal para a gente falar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.